Muito bem, pessoal, vamos dando sequência ao estudo da lei orgânica aqui do município de Prata e agora vamos falar sobre os vereadores. No primeiro ano de cada legislatura, legislatura é um mandato de 4 anos, os vereadores são eleitos por mandato de 4 anos. No primeiro ano, no dia 1º de janeiro, às 20 horas, tem uma sessão solene para instalação e sob a presidência do vereador que foi mais votado na eleição, todos os vereadores eleitos vão prestar compromisso e vão tomar posse. O vereador que, por algum motivo, não comparece nessa sessão no dia 1º de janeiro para tomar posse, ele tem que comparecer no prazo de 15 dias. Se ele não comparecer no prazo de 15 dias, ele vai perder o mandato, salvo se houver, claro, uma justificativa aceita pela Câmara. Bom, o mandato do vereador é remunerado, naturalmente, com o subsídio que é fixado pela própria Câmara de um mandato para o outro, e os vereadores possuem inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos, a chamada imunidade parlamentar, que se aplica somente na circunscrição do município. Foi ali em Uberlândia, já não tem mais. É só no território do município do Prata que há essa inviolabilidade, na circunscrição do município. Temos no artigo 20 algumas vedações ao vereador. E para entender essas vedações, é importante saber que o vereador tem 3 momentos até realmente começar a atuar como vereador. Existe a eleição de 4 em 4 anos, geralmente no mês de outubro, né? O ano de 2020 foi diferente, foi um ano atípico que a eleição foi adiada em razão da pandemia do coronavírus. Mas geralmente a eleição é no mês de outubro a cada 4 anos. Bom, quando ele é eleito vereador, não tem nenhuma proibição ainda. Quando é expedido o diploma, ele já tem as proibições do inciso 1. E quando toma posse, as proibições do inciso 2. Esse diploma ele é expedido geralmente no mês de dezembro. A diplomação é quando a Justiça Eleitoral confirma que o vereador eleito vai poder tomar posse. Porque se tiver alguma irregularidade na eleição ou na prestação de contas, a Justiça Eleitoral não expede o diploma. No momento que a Justiça Eleitoral expediu o diploma, ela confirmou que o eleito vai tomar posse. E a partir desse momento, esse vereador eleito não pode mais firmar contratos com o município, nem aceitar cargo, emprego ou função na administração pública, salvo se ele for chamado em razão de um concurso público. Isso desde a expedição do diploma. E depois que ele toma posse, lá no dia 1º de janeiro, às 20 horas, ele também tem essas proibições aqui do inciso 2, além daquelas. E a banca pode perguntar na prova, o que é proibido a partir do diploma, o que é proibido a partir da posse. O artigo 21 traz as situações que o vereador está sujeito à perda do mandato. Isso é muito cobrado em provas de concurso. Se o vereador infringir qualquer das disposições que a gente viu no artigo anterior, aquelas desde a diplomação ou desde a posse, o vereador perde o mandato. Também perde o mandato se o procedimento, o comportamento dele for declarado incompatível com o decoro e com a ética parlamentar. E o parágrafo 1º traz uma lista de exemplos de situações que caracterizam essa incompatibilidade que farão ele perder o mandato. Também perde o mandato o vereador que deixa de comparecer em cada sessão anual. Em cada ano falta sessões, falta 1/3 das sessões, salvo se eles tiverem licença ou missão autorizada pela edilidade. Edilidade são os vereadores da Câmara. Se os vereadores autorizarem, tudo bem. Também perde o mandato se fixar residência fora do município, se perder ou tiver suspensos os seus direitos políticos, que é o que acontece quando um vereador é condenado, por exemplo, por improbidade administrativa, ou ainda se for sofrer condenação criminal em uma sentença definitiva e irrecorrível, aquilo que a gente chama de sentença transitada em julgado, que é uma sentença da qual não cabe mais nenhum recurso. E aí nós temos, então, é importante vocês fazerem a leitura de todas essas situações que caracterizam a perda do mandato por serem incompatíveis com a ética e com o decoro parlamentar. Bom, o artigo 22 prevê situações que o vereador pode se licenciar. Os licenciamentos são afastamentos do vereador. Se o vereador ficar doente, ele também pode solicitar por interesses particulares, por prazo de no mínimo 30 dias, ou ainda para missões temporárias de caráter cultural e interesse do município. Nessas 3 situações, ele pode se licenciar do mandato.
Também considera-se licenciado o vereador que for investido no cargo de secretário municipal. Isso é muito comum. Geralmente, o prefeito ou prefeita, quando assumem, convidam vereadores eleitos para assumirem a função de secretário municipal. Se isso acontece, o vereador não pode ficar ao mesmo tempo como vereador e secretário. Ele não pode exercer os dois ao mesmo tempo. Nesse caso, o vereador vai se licenciar da função do mandato de vereador para assumir a função de secretário. Nesse momento, ele é automaticamente licenciado da função de vereador, enquanto está como secretário. Quando ele não quiser mais atuar como secretário, ele volta e reassume o seu mandato na Câmara. Então é importante perceber que o vereador investido no cargo de secretário municipal, ele não perde o mandato, ele só fica licenciado, enquanto durar essa condição. Bom, quando fica vago o cargo do vereador ou quando o vereador está de licença, o presidente da Câmara convoca um suplente. E o suplente deve tomar posse no prazo de 5 dias perante a mesa diretora, salvo motivo justo aceito pela Câmara, e em caso de vaga não tendo suplente, o presidente da Câmara vai comunicar o TRE dentro de 48 horas, porque vai ter que fazer uma eleição suplementar. Isso aqui nunca acontece, porque quando a gente vota para os vereadores, são eleitos suplentes também. E aí, durante o mandato, aqueles suplentes que vão ser chamados. É muito difícil que não tenha mais nenhum suplente para assumir. Os vereadores que, em razão da sua inviolabilidade, da sua imunidade parlamentar, não são obrigados a testemunhar sobre nenhuma informação recebida ou prestada em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou dele receberam informações. Mesa da Câmara. Pessoal, a mesa da Câmara, ela é formada por vereadores que vão assumir funções diretivas na casa. Então, os vereadores eleitos, dentre si, eles fazem uma eleição interna e elegem a mesa. A mesa que vai ter, um deles vai ser o presidente, outro vai ser o vice, outro primeiro secretário, outro segundo secretário. Essa é a composição da mesa, conforme a redação dada em 2012 pela emenda à Lei Orgânica 14 de 2012. E é interessante que os membros da mesa têm mandato de 1 ano. Vejam, o mandato dos vereadores é de 4 anos. Nesses 4 anos, nós teremos 4 mesas, porque todo ano muda a mesa, todo ano mudam esses membros. Quem for membro integrante da mesa pode concorrer à reeleição uma única vez. Então, se eu sou vereador aqui no município e eu fui presidente da Câmara no primeiro ano do mandato, eu posso ser de novo no segundo, mas não posso mais no terceiro. É possível uma só reeleição no período subsequente. Então é isso que nós temos, a composição e o mandato, 2 informações que têm muita chance de cair na tua prova. A eleição para a renovação da mesa é sempre na segunda sessão ordinária do mês de novembro, que aí eles elegem para o ano seguinte. E os vereadores eleitos, eles vão tomar posse na mesa, vão entrar em exercício no dia 1º de janeiro. O que faz a mesa? Essa mesa da Câmara vai propor projetos de lei que envolvam criação ou extinção de cargos, os cargos que existem na Câmara, elaborar e expedir a discriminação analítica das dotações orçamentárias, os recursos orçamentários, o orçamento da Câmara, apresentar projetos sobre abertura de créditos suplementares ou especiais, suplementar mediante ato dotações do orçamento da Câmara, observando o limite de autorização, devolver à tesouraria da Prefeitura o saldo existente, enviar ao prefeito até o dia 1º de março as contas do ano anterior, declarar perda de mandato de vereadores, prefeito e vice, garantir acesso à informação sobre atividades da Câmara. Isso cabe à mesa da Câmara, que é formada pelo presidente, pelo vice e pelos 2 secretários. São 4 vereadores que vão ter essas atribuições. E aí o artigo 29 traz atribuições que são do presidente da Câmara. E na hora da prova também é muito comum que a banca misture as competências da mesa com as competências do presidente. Aqui nós temos atribuições somente do presidente e não da mesa. Representar a Câmara, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos. As sessões da Câmara ele vai presidir e dirigir. Interpretar e fazer cumprir o regimento interno. O regimento interno é uma norma elaborada pela Câmara que trata do funcionamento das sessões. E, se houver alguma dúvida de como aplicar aquele regimento em alguma situação específica, quem vai interpretar e dizer como é que se aplica é o presidente da Câmara, que também promulga resoluções, decretos legislativos
e as leis que o prefeito não tenha promulgado, como a gente vai ver. Ele também publica atos da mesa, resoluções, decretos e leis promulgadas, vai requisitar recursos financeiros para execução das despesas extra-orçamentárias, apresentar para o plenário são todos vereadores. O presidente apresenta até o dia 20 de cada mês um balancete dos recursos, o que entrou e o que saiu dos cofres da Câmara. Solicitar a intervenção do município nos casos previstos na Constituição e manter a ordem no recinto da Câmara, podendo pedir auxílio de força policial. Muito bem. Essas, então, atribuições aí da mesa e do presidente. Importante diferenciar da mesa no artigo 28, do presidente no artigo 29. E o presidente, ou seu substituto, só vai votar nas deliberações, porque o presidente está coordenando a sessão. Então, geralmente, ele não vota. Ele só vai votar quando for a eleição da mesa, quando a matéria exige voto de 2/3, aqueles casos que exigem 2/3 dos votos dos vereadores, ou quando tiver empatado, ele vai desempatar. Somente nesses 3 casos que o presidente da Câmara vai votar. Sessão legislativa é o período de funcionamento da Câmara, tem que saber. Cada ano é uma sessão legislativa e a sessão se desenvolve de 1º de fevereiro a 30 de junho, para um mês no inverno, recesso de inverno, né? E volta dia 1º de agosto e funciona até 15 de dezembro. E aí tem um grande recesso do verão, que vai de 16 de dezembro até 31 de janeiro do ano seguinte. Então aqui estão os períodos de funcionamento da Câmara, e isso cai muito em prova de concurso, tem que memorizar. As sessões da Câmara que devem ser públicas, em regra as sessões são públicas, só não vão ser se houver decisão tomada por 2/3 dos vereadores. Somente com o voto de 2/3 dos vereadores é possível fazer uma sessão que não seja pública na Câmara. O artigo 33 trata das sessões extraordinárias. É que a Câmara, nesse período de funcionamento, ela tem lá o seu dia de funcionamento, os seus dias que tem reuniões. Se tiver algum assunto a ser tratado que não deu tempo de tratar nas sessões normais, pode ser convocada uma sessão extra, uma sessão extraordinária. Para isso, tem que fazer a convocação com uma antecedência de no mínimo 24 horas, e quem pode convocar uma sessão extraordinária da Câmara é o prefeito, ou o presidente da Câmara, ou 1/3 dos vereadores. Somente eles podem convocar a Câmara para uma sessão extraordinária. Bom, no período de recesso só vai ter sessão extraordinária em caso urgente ou de interesse público relevante, que não pode esperar o término do período de recesso. E nessa sessão extraordinária, a Câmara só vai tratar da matéria para a qual foi convocada, não pode, na hora da sessão, trazer outros assuntos. As sessões da Câmara só vão ser abertas se pelo menos metade dos seus membros estiverem presentes. No mínimo, metade dos vereadores tem que estar presentes para iniciar uma sessão da Câmara. A Câmara que tem comissões, porque existe a composição da Câmara do plenário, que são todos vereadores, e tem comissões, que são formadas geralmente por 3 ou 4 vereadores. E aí a Câmara tem lá no seu regimento interno definido quais são as suas comissões permanentes ou temporárias. E elas vão exercer essas atribuições listadas aqui no parágrafo 2º. O parágrafo 3º fala sobre a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que a gente já comentou, que é uma competência privativa da Câmara criar essa CPI. Ela é criada a requerimento de 1/3 dos vereadores, como a gente já comentou, para apurar alguma irregularidade, algum fato. E aí nós temos aqui algumas regras, alguns poderes que possui a CPI. Esses vereadores que integrarem essa comissão poderão proceder vistorias e levantamentos nos órgãos municipais, requisitar exibição de documentos, esclarecimentos e informações, dando prazo de pelo menos 3 dias úteis para os órgãos responderem, transportar-se ao lugar onde for necessária a sua presença, né, onde fizer mistério a sua presença, convocar ou convidar testemunhas e outras pessoas para inquirição em dia e hora previamente designados. Bom, isso que nós temos então de importante aí sobre os vereadores. Ainda dentro da Câmara de Vereadores aqui do município, nós temos as regras do processo legislativo, que é o processo de elaboração de normas, as normas que são elaboradas aqui na Câmara do município. Bom, tem 5 espécies de normas e às vezes, na hora da prova,
vem uma questão bem fácil. A banca só pergunta quais são as normas aprovadas no município. E aí ela mistura outras que não estão aqui. Então, tu tem que saber que são 5 as normas aqui do município. Emenda à lei orgânica. O que é uma emenda à lei orgânica? É uma alteração a esta lei orgânica que a gente está estudando. Se eles quiserem mudar algum artigo da lei, acrescentar algo, tirar algo desta lei, vão apresentar uma emenda à lei orgânica e eu já vou mostrar para vocês como que funciona. Tem a lei complementar e a lei ordinária. A diferença é que a lei complementar é mais difícil de ser aprovada que a lei ordinária, porque a lei ordinária é aprovada por maioria simples, que é mais da metade dos vereadores presentes no dia da votação. A lei complementar é aprovada por maioria absoluta, que é mais da metade do total de vereadores presentes ou ausentes no dia da votação. E a emenda à lei orgânica vai ser aprovada pelo voto de 2/3 dos vereadores. Então essa é a mais difícil e esta é a mais fácil de serem aprovadas. Tem também os decretos legislativos e as resoluções, que eu vou mostrar para vocês também como que eles são aprovados. E olha que interessante, aquelas matérias que a gente viu, que são competência privativa da Câmara, que não passam pela sanção do prefeito, serão decretos legislativos e resoluções. As matérias que passam pela sanção do prefeito podem ser leis complementares ou leis ordinárias. Muito bem. Vamos começar conversando sobre a emenda à lei orgânica. Como é que eu faço para mudar, para alterar a lei orgânica aqui do município? Bom, a fase de proposta pode ser apresentada, uma proposta de mudança, uma proposta de alteração, por 1/3 dos vereadores ou pelo prefeito. Um vereador sozinho não pode apresentar uma proposta de emenda à lei orgânica. Se ele quer mudar a lei orgânica, ele vai ter que conversar com alguns colegas para que seja apresentado, para que pelo menos 1/3 dos vereadores assinem a proposta. Isso é só para apresentar, não quer dizer que vai ser aprovada, porque depois ela vai ser votada em 2 turnos, em 2 dias diferentes, com intervalo mínimo de 10 dias entre o primeiro e o segundo turno, e para ser aprovada essa alteração, vai ser necessário nas 2 votações o voto de 2/3 dos vereadores. Então, cuida para não confundir na hora da prova. Se a banca perguntar sobre apresentar a proposta, 1/3 dos vereadores ou o prefeito. Se perguntar da aprovação, 2/3 dos vereadores em 2 turnos, 2 dias diferentes de votação. E quando é aprovada essa emenda à lei orgânica, ela não é encaminhada para o prefeito. O prefeito não pode vetar uma proposta de emenda à lei orgânica. A proposta de emenda à lei orgânica, quando aprovada, ela é promulgada pela própria mesa da Câmara. A mesa da Câmara, que são presidente, vice, primeiro e segundo secretários, como a gente viu antes. E é muito importante memorizar que a emenda à lei orgânica é promulgada pela mesa. É a única norma promulgada pela mesa, porque a gente vai ver que as leis, em regra, são promulgadas pelo prefeito e os decretos legislativos e resoluções são promulgados pelo presidente da Câmara. Cuidado com isso na hora da prova. Bom, e se eu apresentei uma proposta de emenda à lei orgânica neste ano e ela foi rejeitada, eu não posso apresentar de novo nesse mesmo ano, nesta mesma sessão legislativa. No ano que vem posso, mas neste mesmo ano eu não posso apresentar de novo. Leis complementares, como eu falei para vocês, são um pouco mais difíceis de serem aprovadas do que a lei ordinária. Porque a lei ordinária vai precisar do voto da maioria simples, que é a maioria dos presentes. A lei complementar exige o voto da maioria absoluta, que é mais da metade do total de vereadores presentes ou ausentes no dia da votação. Então, as leis complementares são mais difíceis de serem aprovadas, e aí o artigo 39 diz quais são as leis complementares. Isso cai muito em prova. A banca formula uma questão perguntando, são leis complementares? E coloca elas e te pergunta se estão certo ou erradas. Cuidado! Quais são as leis complementares aqui do município? O plano diretor, que é a principal norma urbanística de desenvolvimento urbano do município. O Estatuto dos Servidores, também chamado de regime jurídico dos servidores, que é onde estão os direitos que vocês que vão passar no concurso terão como servidores do município de Prata. Também matérias codificadas, códigos como Código Tributário, Código de Obras, Código de Posturas, normas urbanísticas de uso, ocupação e parcelamento do solo e leis que criam cargos públicos. Toda lei que cria novos cargos é uma lei complementar. E quem é que pode apresentar um projeto de lei ordinária ou complementar? É mais simples do que a emenda à lei orgânica. Porque a emenda à lei orgânica só podia ser apresentada por 1/3 dos vereadores ou pelo prefeito. As leis pode ser por qualquer vereador. Um vereador sozinho já pode apresentar,
ou o prefeito, ou uma das comissões da Câmara de Vereadores, ou os cidadãos. Os eleitores podem fazer um grande abaixo-assinado, reunindo pelo menos 5% do eleitorado e apresentar um projeto de iniciativa popular de lei. Muito bem. Salvo disposição em contrário, em regra, as deliberações, as votações da Câmara são tomadas por maioria de votos, presentes a maioria absoluta dos seus membros. Isso é a chamada maioria simples, pessoal. Eu vou dar um exemplo, tá? A lei orgânica não diz a quantidade de vereadores, então a gente não precisa saber para a prova quantos vereadores tem. Mas vamos supor, para facilitar o meu cálculo, vamos supor que fossem 9 vereadores. Com 9 vereadores, a maioria simples, mais da metade dos presentes, é relativa, né? Porque se estiverem 9, 5 seria mais da metade. Mas se estiverem 7 vereadores presentes, com 4 votos eu já tenho mais da metade. Isso é maioria simples. E, em regra, tudo é aprovado assim, como são as leis ordinárias também. Pela maioria dos presentes, vence a votação. Agora, quando a lei orgânica diz que algo é aprovado por maioria absoluta, como as leis complementares, por exemplo, eu preciso de mais da metade do total de vereadores. E se fossem 9 vereadores, 5 seria mais da metade. E tem casos que é aprovado por 2/3, como a gente viu, como a proposta de emenda à lei orgânica, por exemplo, como a concessão de título cidadão honorário. E aí, quando são 2/3, nesse meu exemplo, 9 vereadores, 2/3 seriam 6 votos. Percebeu? Aqui está a mais difícil de ser alcançada e aqui a mais fácil. Em regra, é por maioria simples, desde que estejam presentes a maioria absoluta. Como assim presentes a maioria absoluta? A maioria absoluta desse meu exemplo de 9 vereadores seriam 5. Então, eu só posso colocar algo em votação se estiverem 5 vereadores presentes. E se tiver 5 dos 9 vereadores presentes, neste exemplo, considerando 9 vereadores, se estiverem 5 presentes, eu precisaria de 3 votos para aprovar a matéria. Se estiverem 6 ou 7 presentes, eu preciso de 4 votos. E se estiverem 8 ou 9 presentes, eu preciso de 5 votos. Lembrando para vocês que isso aqui é só um exemplo, esses números que eu coloquei de quantidade não vão ser cobrados em prova. Eu só utilizei eles para a gente conseguir entender quais são as maiorias simples, absoluta e de 2/3. São de iniciativa privativa do prefeito. Olha só. Iniciativa privativa do prefeito são projetos de lei que somente o prefeito pode apresentar. Isso cai bastante em prova também. Um vereador não pode apresentar projetos sobre esses assuntos. Só o prefeito pode apresentar. Projetos que criam, extinguem ou transformam cargos na prefeitura, cargos, funções ou empregos. Fixação da remuneração dos servidores, só quem pode dar aumento para vocês na prefeitura é o prefeito, é projeto de lei do prefeito. Regime jurídico, provimento de cargos, estabilidades e aposentadoria dos servidores. Percebeu que esses 3 primeiros só falam sobre servidores. Também, leis que tratem de organização administrativa, tributo e orçamento e serviços públicos. Concessão de auxílios, subvenções e autorização para abertura de créditos e doação de bens públicos. Sobre esses assuntos, somente o prefeito pode apresentar projeto de lei. E não é admitida emenda que aumente a despesa prevista nos projetos de iniciativa do prefeito. Quando o prefeito apresenta o projeto de lei, os vereadores não podem fazer uma emenda aumentando o valor que vai ser gasto, exceto concessão de auxílios e subvenções, porque aí pode ser modificado. Então, se o prefeito, por exemplo, propõe um aumento de 10% para os servidores da prefeitura, os vereadores não podem aumentar este percentual proposto pelo prefeito. E o artigo 43 traz competências exclusivas da mesa da Câmara, que são as matérias que somente a Câmara pode apresentar projetos de lei, a mesa da Câmara. Somente a mesa pode apresentar projetos de lei para abertura de créditos suplementares ao orçamento da Câmara e a organização dos serviços da própria Câmara. A criação dos cargos da Câmara Municipal, somente a mesa da Câmara que apresenta projetos sobre isso. Vejam, cargos da Prefeitura, somente o prefeito, cargos da Câmara, somente a mesa da Câmara. O prefeito que pode solicitar urgência. Quando o prefeito está com pressa que um projeto seja votado pela Câmara, ele pode solicitar em regime de urgência e a Câmara tem o prazo de 60 dias para deliberar sobre esse assunto, sobre esse projeto. Bom, e aí o projeto, então,
A gente já viu que a iniciativa cabe a qualquer vereador, ao prefeito ou 5% dos eleitores, ou à comissão da Câmara. Vai ser discutido e votado, e quando é aprovado, é encaminhado para o prefeito. Vejam, é diferente da emenda à lei orgânica. A emenda à lei orgânica já é promulgada direto pela mesa. O projeto de lei aprovado, ele é encaminhado para o prefeito, que tem o prazo de 15 dias úteis para sancionar ou vetar. Se o prefeito concorda com o projeto, ele vai sancionar e ele mesmo já promulga. E nesse momento, o projeto aprovado pela Câmara se tornou uma lei. Agora, se o prefeito não concorda com o projeto, ele pode vetar. Se o prefeito apresentar veto ao projeto, ele vai devolver para a Câmara em 48 horas, comunicando à Câmara de Vereadores, o presidente da Câmara, por que ele vetou. E é interessante que quando o prefeito, em 15 dias úteis, não sancionar e nem vetar, ficar em silêncio, isso caracteriza sanção. Ora, se o prefeito tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar, e se ele não fizer nada, é como se ele tivesse sancionado, eu posso concluir que ele tem 15 dias úteis para vetar. Porque se em 15 dias úteis o prefeito não vetar o projeto de lei, acontece a chamada sanção tácita, é como se ele concordasse. Bom, e aí como é que funciona quando o prefeito veta? Se o prefeito vetou o projeto, ele devolve para os vereadores. Só que esse projeto ainda não morreu. Os vereadores vão se reunir para apreciar o veto do prefeito. E eles podem, dentro de 30 dias, eles vão se reunir e eles podem rejeitar, derrubar o veto por maioria absoluta dos votos. Bom, se os vereadores aceitam o veto do prefeito, o projeto é arquivado, o projeto morreu. Agora, se o prefeito vetou o projeto, os vereadores se reúnem e, por maioria absoluta, rejeitam, derrubam o veto do prefeito, eles vão esfregar o projeto na cara do prefeito para ele promulgar. Eles vão dizer, prefeito, sabe aquele projeto que o senhor vetou? Nós rejeitamos seu veto, tome e promulga. E se o prefeito ficar brabinho, ficar magoadinho e não quiser promulgar, não tem problema, porque aí o presidente da Câmara vai promulgar em 48 horas. Então, a palavra final sobre aprovar ou não um projeto de lei, a palavra final é da Câmara. O prefeito participa, podendo sancionar ou vetar, mas se o prefeito vetar, a Câmara pode rejeitar o veto do prefeito, derrubar o veto e manter o projeto. É isso que nós temos aqui. Bom, temos ainda as regras que eu falei para vocês sobre decreto legislativo e resolução. Lembram? As matérias que passam pela sanção do prefeito são os projetos de lei. As que não passam são decretos legislativos ou resolução. O decreto legislativo trata de matérias de competência privativa da Câmara que produzem efeitos externos, efeitos fora da Câmara, enquanto a resolução envolve assunto de interesse interno da Câmara. E olha que interessante, o decreto legislativo, ele vai ser aprovado pela maioria absoluta, que é mais da metade total de vereadores, enquanto a resolução por maioria simples, que é mais da metade dos presentes. E ambos são promulgados pelo presidente da Câmara. Nesse momento deu uma bagunça na tua cabeça, porque uma hora eu disse quem promulga é a mesa, outra hora o prefeito, outra hora o presidente, não sei mais nada, professor, como é que eu vou lembrar? Tu vai lembrar olhando para esse mapa mental das promulgações. E tu não vai esquecer que as emendas, olha aqui, ó, emenda à lei orgânica é promulgada pela mesa da Câmara. Associa emenda com mesa, associou, lembrou, acertou a questão na prova. Emenda à lei orgânica, quem promulga é a mesa da Câmara. As leis, em regra, é o prefeito que vai promulgar. Mas tem exceção. E aí, se o prefeito vetou e a Câmara derruba o veto e o prefeito não quer promulgar, a gente viu que o presidente da Câmara pode promulgar. Então, em regra, é o prefeito, mas o presidente pode promulgar na omissão do prefeito. E o decreto legislativo de resolução, que a gente viu por último, é o presidente da Câmara que promulga. Na hora da prova, a banca vai trocar um com o outro para tentar te confundir. Sonha essa banca que vai conseguir te enganar. Não vai. Você não vai cair nessa, você vai conseguir acertar essa questão. Então é isso, pessoal. É isso que nós tínhamos aqui sobre a aprovação dos projetos de lei aqui na Câmara Municipal, aqui do município do Prata. Bom, um último assunto sobre a Câmara ainda é a questão da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. A Câmara faz uma fiscalização financeira sobre a Prefeitura, no que se refere aos gastos
da prefeitura e tudo mais. E a gente já viu que a Câmara vai fazer esse julgamento das contas do prefeito dentro de 60 dias após receber o parecer prévio. E quando a Câmara quer contrariar o parecer prévio do Tribunal de Contas, é necessário o voto de 2/3 dos vereadores, como a gente viu. Basicamente isso. A prefeitura deve ter um sistema de controle interno, é um sistema de controladoria interna, de auditoria da prefeitura, justamente para já fazer uma fiscalização também sobre esses fatores. Pessoal, é isso que nós tínhamos para conversar sobre o poder legislativo aqui do município. Próximo vídeo eu volto para a gente avançar para o estudo do poder executivo e demais assuntos aqui da lei orgânica. Dá um clique que eu já volto. Até logo!